Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma revisão aqui, né, da nossa disciplina de Cálculo 2. Na última videoaula aí, eu revisei com vocês a parte de continuidade, né, de função. Claro que a gente está fazendo uma revisão rápida, né, nas aulas a gente gastou mais tempo com isso, mas está sendo interessante que eu estou aproveitando essas revisões para algumas vezes tocar em alguns pontos que a gente acaba deixando passar nas aulas, né, por uma questão de tempo. E como isso aqui é uma atividade, digamos assim, extra, né, que estamos fazendo decorrente da situação aí da pandemia e para vocês não ficarem totalmente parados aí, aproveitarem o tempo para estudar, para se preparar. Então, eu estou aproveitando para tentar falar de algumas coisas de uma perspectiva um pouco diferente, né? Mas também não dá para ficar indo muito além, né, daquilo que a gente já falou. Então, hoje eu vou tentar fazer uma revisão, relembrar algumas coisas aqui de derivadas parciais, né, que é o assunto que segue aí. E acredito que eu vou fazer duas videoaulas a respeito desse assunto aí, né? Nessa primeira, basicamente o que eu quero lembrar com vocês aqui é a definição, né? Então, derivadas parciais, né? A definição e fazer aquela interpretação geométrica, olhar para a derivada parcial, como interpretando a derivada parcial como sendo um coeficiente angular de uma reta, né? Que no caso é uma reta tangente em cima de um plano, do corte, em cima do corte da superfície com um certo plano, né? Um determinado plano. Mas claro que essa interpretação a gente vai ter que fazer ela apenas em R2. Mas a definição, essencialmente, assim, né, sem muito rigor aqui, né, a definição de derivada parcial de uma função f de Rn em R é dado por um limite, né? A gente denota assim, normalmente, né? A derivada de f com relação à variável xi aqui, né? Você tem n variáveis aqui, com relação à variável xi num ponto, digamos aqui, x, vou colocar um x maiúsculo para representar um vetor, vai ser igual ao quê? O limite, quando h tende a zero, é a mesma definição que a gente tinha lá para a derivada ordinária, né? Mas aqui pensando em todas as outras variáveis que não a xi como constante. Então, você vai fazer o quê? Você vai escrever a mesma definição, só que assim. Você vai fazer um deslocamento apenas na iésima variável, né? Por isso esse h de ei aqui, onde esse ei é o vetor, é o iésimo vetor canônico. Então, menos f de x dividido por h, né? Essencialmente é isso, né? Então, aqui x eu estou usando essa notação para expressar o x1 até xn, né? E ei aqui eu estou usando para representar o iésimo vetor canônico, que é o 0, 0, 1, 0 e o resto 0 aqui, né? Então, aqui na iésima posição, né? O número 1 aqui entra na iésima posição, né? São aqueles vetores canônicos, né? No caso do R3 seria o IJK, né? Que vocês estão acostumados. Então é isso, eu digo que inclusive aqui a gente vai dizer que a função tem a iésima derivada parcial se esse limite aqui existe, né? Então eu defino derivada parcial quando o limite existe, se o limite existe. Se ele não existe, eu não digo que ela tem derivada parcial, né? Claro. Bom, a gente acaba usando isso mais para funções de R2, R3, né? Com domínios em R2 e R3. Então, vou colocar aqui como exemplo, né? Se n igual a 2, né? Como que fica a definição da derivada? Só aproveitando antes aqui, muita gente denota isso aqui por fxi, né? A gente vai usar muito essa notação porque ela fica mais simplificada, né? Não precisa ficar colocando esses símbolos de parcial aqui, né?
Bom, se n igual a 2, como que ficaria então essa definição de fx, por exemplo, num determinado ponto xy aqui? É o limite, quando h tende a 0, de f deslocando aqui só na primeira variável, então é x mais h y menos f de xy dividido por h. Né? Então, assim, né? E aí a única outra derivada parcial que a gente tem aqui, né, de primeira ordem, vai ser fy, né, que é o quê? A mesma coisa, só que com f de x y mais h menos f de x y dividido por h. Né? Então, o que na prática é isso aqui? Né? Do ponto de vista geométrico, né? Interpretando esse caso n igual a 2. Isso aqui, essencialmente, é um coeficiente angular de uma determinada reta tangente, digamos assim. Só vamos desenhar isso aqui e depois a gente interpreta, só para relembrar esse aspecto aqui, né, que é importante, né, ter essa interpretação geométrica. Então, reta tangente ao quê? Né? Ao gráfico da função, claro. Né? Então, imagina que você tem aqui o gráfico de uma função, né? Uma função qualquer aqui em duas variáveis, né? Esse aqui é o gráfico da f, e você quer falar de derivadas parciais num ponto aqui, vou pegar especificamente aqui no caso um ponto x0, y0, por exemplo. Né? Bom, quando você faz um corte aqui com y igual a y0, né? Você olha para esse plano aqui, né? Esse plano aqui, ó, que tá cortando essa figura justamente numa curva assim. O que acontece? Você, no fundo, tem a equação dessa curva aqui dada por z igual a f de x, y0. Né? E se você olha para essa função aqui, que agora é uma função só de x, né, porque o y0 está fixado, na verdade, a derivada disso aqui, né, no x0 vai dar justamente a sua derivada parcial com relação a x no ponto x0 e y0. Né? Então, a gente tem isso aqui. Ó. Só que por outro lado, né, deixa eu aproveitar já aqui, por outro lado, você pode pensar nessa curva aqui lá no plano xz, como se fosse a projeção dela lá. O que seria a derivada nesse ponto x0 aqui? Seria justamente o coeficiente angular dessa reta aqui, dessa função, né, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico dessa função aqui, que é uma função só de x agora. Então, a gente vê aqui que quando você olha para essa retinha aqui, ó, essa retinha aqui, vamos chamar isso aqui de curva C1, né? E essa reta aqui de R1, né? Então, dá para a gente perceber aqui que o coeficiente angular dessa reta aqui é justamente a derivada parcial da f com relação a x no ponto x0 e y0, certo? Bom, então, quem que é a parametrização de R1 aqui no caso, né? O que é a parametrização dessa reta R1, que está em R3? Vai ser isso aqui, ó, R1. O x está livre aqui, né? Você pode escrever, sei lá, se você quiser usar x ou t, colocar em função de t aqui, R1 de t. Deixa eu escrever de novo, for ruim isso aqui. R1 de t é igual ao quê? Ó, a variável x aqui, ela está livre, né?
Então, eu posso colocar t aqui, né? A variável y, veja que R1 é quem? É a reta tangente a essa curva C1 que passa pelo ponto. Esse ponto aqui, quem que é? É o ponto x0, y0, f de x0, y0, né? É justamente a reta passando por esse ponto, tangente à curva C1 no plano y igual a y0. Então, aqui tem que ser y0, porque ela está em cima desse plano aqui, né? Esse plano aqui é o plano y igual a y0. E ela tem esse coeficiente angular, como a gente percebeu, né? Porque ela é justamente uma reta tangente a essa curva aqui, que pode ser vista como essa função, né? Então, o coeficiente angular dessa curva é justamente a derivada dessa f com relação a x, que é o que a gente definiu como sendo a derivada parcial. Então, aqui vai ficar o quê? Na coordenada z, aqui, isso tem que passar pelo ponto f de x0, y0, tem que ter o coeficiente angular fx de x0, y0, isso quando x é igual a x0. Então fica assim, né? Veja, quando você pega x igual a x0, ou melhor, aqui eu estou usando t, né? Estou usando a variável t, desculpa. Então, quando você pega t igual a x0, essa reta aqui vai estar no ponto x0, y0, f de x0, y0, porque vai zerar aqui, né? Ela é justamente a reta que tem o coeficiente angular fx em x0, y0, né? Então, se você fizer analogamente, né, olhando para agora para esse plano aqui, ó, esse recorte aqui com o plano, que seria o plano x igual a x0, o que você vai ter aqui? Você vai ter, nesse caso aqui, você vai ter a curva z igual a f de x0, y, quero dizer, né? E aqui você vai ter uma função com relação, uma função só em y. E quem que é o coeficiente angular, então, dessa reta aqui, que é o corte dessa, que é tangente a essa curva aqui, C2, e passa por esse mesmo ponto aqui, seria essa retinha aqui, né? Tá em cima desse plano x igual a x0 e passa por esse ponto. Vai ser justamente a reta R2 aqui, né? Que tem a seguinte parametrização. A variável x ela está fixada, né? Com x igual a x0, né? Porque está em cima desse plano. A variável y ela é livre, né? Então vou chamar de t aqui, né? Uma função de t. Ela passa pelo ponto f de x0, y0. Tem coeficiente angular fx de x0, y0. E tem que passar pelo ponto... Tem que passar pelo ponto f de x0, y0 quando y é igual a y0. Então tem que ficar t menos y0 aqui. T menos y0. Então, basicamente, assim, é isso, né? A interpretação geométrica, né? A gente pode pensar justamente nessas retas aqui como sendo, na verdade, essas derivadas parciais como sendo coeficiente angular dessas retas aqui. Ou, na verdade, a gente está pensando meio que de trás para frente, né? Essas retas são aquelas que têm esse coeficiente angular, mas a gente está tá deduzindo isso a partir de uma observação, digamos, meio que geométrica aqui, né? Vamos fazer um exemplo nessa direção aí. Na verdade, esse aí é o exercício da versão do livro que eu tenho aqui, é o exercício 89 da seção 4.14.3, né? Que essencialmente o que está pedindo aqui é para encontrar a reta tangente ao elipsoide, esse elipsoide aí, né? 4x² mais 2y mais e ao quadrado igual a 16, no ponto 1, 2, 2, que está no plano y igual a 2, né? Então, justamente aquela... Estou olhando justamente para aquela reta ali, cujo coeficiente angular é a derivada parcial com relação a x, né? Porque, inclusive, tenho até que fazer uma correção aqui, eu escrevi errado aqui, né? Aproveitando, aqui o coeficiente angular dessa reta R2 é o quê? É o FY, né? E da R1,
que é o caso do nosso exemplo, né? Que é quando o y está fixado, o coeficiente angular é fx, né? Porque o x é o que está livre aqui, né? Você está olhando para a derivada dessa função que depende só de x. Então é isso que a gente tem que fazer aqui, né? Só que tem uma sutileza aqui, né? Ali eu fiz a interpretação pensando no gráfico de uma função. Aqui eu não tenho o gráfico de uma função, o elipsoide não é gráfico de uma função, concordam? Na verdade, o elipsoide ele é uma superfície, né? Que não é gráfico de função, né? Porque para o mesmo valor, né? Digamos, para os mesmos valores de x e y, você tem dois e's aí, né? Isso não pode ser função, né? Mas, obviamente, esse ponto aqui, você poderia olhar só uma calota, digamos assim, desse elipsoide, ou seja, isolar o z e deixar só o valor de z. Quer dizer, do lado de cá vai aparecer 16 menos 4x² menos 2y², raiz quadrada disso tudo, né? Então, é mais ou menos a raiz quadrada disso aí, os dois possíveis pontos, né? O que a gente pode fazer desse jeito, né? Isolar e olhar para essa função f, cujo gráfico é um pedaço desse elipsoide que passa por esse ponto. É um jeito, mas tem um outro jeito aqui que eu acho que é mais direto, mais simples, e só vai apelar para a ideia de regra da cadeia que vocês já sabem lá do cálculo 1, porque, como a gente já viu, derivar parcialmente uma determinada função é a mesma coisa que fazer uma derivada ordinária, né? Só que olhando para as outras variáveis como constantes, né? Então, se você quer encontrar aqui, por exemplo, nesse caso aqui, você precisa de quê? Da derivada de z com relação a como você está fixando y, a derivada de z com relação a x, né? O que a gente pode fazer aqui? Derivar dos dois lados essa equação aqui com relação a x. Então, 16, a derivada de um número, né, de uma constante com relação a x, obviamente é zero, né? Mas, por outro lado, tem que ser a derivada com relação a x de 4x² mais 2y² mais z ao quadrado, né? E aí, quando você olha para isso aqui, você pensa assim, tá bom, quando eu derivo com relação a x uma função, aqui eu estou pensando em z, isso tem que estar claro, tá? Z como sendo uma f de xy, né? Porque eu quero pensar nisso aqui como, digamos, o gráfico de uma função, né? Então, aqui eu só estou falando de derivadas parciais com relação a x e a y, é uma função de duas variáveis, e não com relação a z, né? Então, quando eu vou derivar essa equação aqui com relação a x, com isso em mente, né, pensando em z como uma função de x e y, o que eu tenho que fazer? O y eu penso como uma constante, né? O x aqui é com relação ao que eu estou derivando, e esse z aqui você não pode pensar ele como uma constante nesse caso, porque você está querendo pensar nessa equação como sendo uma função, na verdade, né? Não uma equação, né? Mas isso que está do lado de cá, você quer pensar como uma função. Aliás, a equação mesmo, né? Você quer isolar o z, digamos assim. Então, o z é uma função de xy nesse caso. Então, o que você pode fazer? Derivar implicitamente. A gente chama isso de derivar implicitamente. O que significa isso? Como você está pensando em z como uma função de xy, aqui você deriva normal, vai ficar 8x. Isso aqui não depende de x, então dá zero, né? E aqui, ó, você vai ter que usar a regra da cadeia. 2z vezes a derivada de z com relação a x, que é o que você quer encontrar. Você quer encontrar justamente essa derivada de z com relação a x. Então, o que você conclui através disso aqui? Que a derivada de z com relação a x é igual a menos 8x dividido por 2z. Então, você fala, mas não adiantou nada, você não sabe quem é z, né? Não, de fato, teria que isolar o z de qualquer jeito aqui no fim das contas para descobrir qual seria o resultado dessa derivação, né? Então, você poderia ter feito isso no começo e derivado depois. Mas, para esse exercício, esse tipo de conta é interessante. Por quê? Porque você já sabe exatamente o valor de z que você quer quando você aplica no ponto 1, 2. Então, você já tem meio que dado aqui implicitamente no próprio enunciado que z, você quer o caso z igual a 2, não z igual a menos 2, né? Então, você pode fazer a conta assim, ó, a derivada de z com relação a x no ponto, vamos pensar assim, né? No ponto, não sei se essa anotação fica muito boa, mas acho que vocês entendem. Eu estou querendo fazer z no ponto 1, 2, né? O ideal seria trocar isso para f, né? Mas tudo bem.
deu para entender aí, né? A derivada parcial de z com relação a x no ponto 1, 2 vai ser o quê? Menos 8 vezes 1, né? Que é o valor de x, dividido por 2 vezes quem? Não é esse 2 aqui, né? É o 2 do z aqui, né? Então, 2 vezes 2, né? Então, vai ser menos 8 dividido por 4, menos 2. Então, a gente já sabe o quê? Que isso aqui é o coeficiente angular da reta tangente. Porque eu estou olhando justamente para a reta tangente no plano y igual a 2, então o coeficiente angular tem que ser a derivada da função, no caso aqui, dz dx no ponto 1, 2. Né? Então, como que fica a parametrização dessa reta? A gente já tem todos os objetos que a gente precisa, né? A parametrização da reta vai ser a seguinte. Você já sabe que a variável x é livre, né? A variável y está fixada em 2, né? Você quer que passe pelo ponto 2, que tenha coeficiente angular menos 2, e passe pelo ponto 2 quando x igual a 1. Então, vai ser t menos 1. Essa é a parametrização da reta. Ou as equações paramétricas da reta, se você preferir pensar assim. Né? Então, é isso, pessoal. Não é muito complicado, né? Tem esse outro jeito de resolver, vou até deixar aqui, né? Se você quiser fazer aqui, você faz assim, ó, f de xy, nesse caso aqui, você vai fazer a equação, você vai encontrar a reta que passa pelo ponto 1, 2, 2, que é tangente ao gráfico dessa função aqui, ó, 16 menos 4x² menos 2y ao quadrado, né? Raiz quadrada disso. Por que a raiz quadrada disso? Porque quando você pega x igual a 1 e y igual a 2, isso aqui vai dar justamente a raiz quadrada de 4, né? Que vai ser 16 menos 4 menos 6, né? Então, vai dar justamente a raiz quadrada de 4, né? Que vai ser 16 menos 6 menos... desculpa, vamos fazer a conta aqui, né? Raiz quadrada de 16 menos 4 vezes 1 menos 2 vezes 4, é menos 8, né? Eu falei errado. Então, vai ser raiz quadrada de 16 menos 8 mais 4, 12. Né? Então, é igual a raiz quadrada de 4 mesmo, né? Que é igual a 2. Então, vai ser justamente, quando você olha para essa função, você está olhando para a parte desse elipsoide que realmente contém esse ponto. Aí você pode fazer as mesmas contas trocando, na verdade, calculando a derivada dessa f de forma direta, que é a derivada parcial com relação a x. Né? Você vai chegar no mesmo resultado, eu acho que assim fica mais direto fazendo a conta implicitamente. O enfoque ficou ruim aqui, mas eu acho que agora deu para ver. Né? Então é isso aí, pessoal. Num próximo vídeo aí eu devo falar um pouco sobre... fazer um exemplo aí do livro também. Talvez é um exemplo que vocês podem ter um pouco mais de dificuldade, que é um exercício, na verdade, né? Que é o exercício 95, onde a gente vai aproveitar para discutir aí o teorema de Clairaut.